seja muito bem-vindo ao programa onde você conhece histórias de empreendimentos inovadores e cheios de criatividade. Eu sou Camila Xavier e está no ar o Soluções Criativas. Rica Mello, especialista em gestão de negócios e CEO do grupo BCBF, é o nosso convidado de hoje para comentar sobre o modelo de negócios do Eduardo, do Saulo, do Paulo e do Walter, que criaram a Food Tech Diferente, startup que resgata frutas, verduras, legumes e temperos que seriam descartados por serem considerados fora do padrão. Vamos conhecer a história desses empreendedores? Acompanhe! A gente queria criar algo, uma solução tecnológica para ajudar a resolver um problema do varejo alimentar, porque a gente acredita que, digitalizando um pouco mais essa cadeia, melhorando a previsibilidade e mudando o hábito de consumo, a gente conseguiria gerar preços melhores para os consumidores, evitar desperdício alimentar e gerar uma experiência positiva para o consumidor. E daí, no final das contas, além de tudo isso, a gente também é bom para o meio ambiente. Então a gente fala assim de uma cadeia de resolvendo vários problemas onde se torna uma solução que é ganha, 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 né? Todo mundo sai ganhando nessa solução. A gente quer fazer com que todas as pessoas no Brasil tenham acesso a uma alimentação saudável. O principal ponto que restringe esse acesso é preço. Então a gente sabe que a gente precisa tentar ser mais barato do que o mercado tradicional. Então se você pegar uma cesta hoje da Diferente, o que você recebeu em casa, e ir em um supermercado padrão e tentar comprar tudo orgânico, você vai pagar em torno de 35% a 40% mais caro do que seria na cesta da Diferente. Então, o que a gente quer solucionar com tecnologia? Garantir que você não escolhendo o item que vai na sua cesta, você ainda assim recebe aquilo que você quer receber. Que faz parte do nosso algoritmo de previsão, né? A nossa inteligência artificial. Que é aí onde está o segredo da tecnologia resolvendo um problema de varejo. Sou Saulo Marti, eu tenho 36 anos e eu sou empreendedor. A gente oferece uma assinatura de alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, entregue diretamente na porta da casa das pessoas, que de uma forma mais acessível. Então a gente oferece praticidade e acessibilidade para a pessoa poder se alimentar de forma mais saudável. O que significa essa acessibilidade? Em torno de 40% mais barato que o mercado tradicional. O que significa essa praticidade? Você não precisar pensar no que vai na sua cesta e você não precisar sair para comprar, ir para algum lugar buscar, etc. Ela vai chegar na sua casa. A nossa empresa, ela foi fundada há 1 ano e 4 meses, né? A gente começou com 3 pessoas, eu, o Paulo e o Eduardo. Cada um vem de um background muito diferente, cada um vem da sua área respectiva. O Paulo, que é o nosso CTO, ele vem da área de tecnologia, ele era diretor de tecnologia de empresas como VTEX, Shopify. O Dudu, que é o nosso CEO, o Eduardo, ele é ex-fundador do James Delivery, que é um grande aplicativo de delivery no Brasil inteiro, né, em São Paulo, em toda a região. E eu venho também do mundo de startup, desde que eu comecei minha carreira no mundo de startup. Então, em 2010, 2011, eu fundei minha primeira startup. A nossa jornada juntos começou muito quando a gente começou a conversar sobre o que era possível a gente de fato criar que geraria um valor legal para as pessoas, né? A gente queria muito unir todo esse conhecimento do mundo de startup que a gente tinha para criar algo que fosse ter impacto na vida das pessoas. Então começou muito nesse momento. Como a gente tem experiências muito diferentes, né? Eu venho muito do mundo de marketing e growth, trabalhando com startups, assim, desde early stage até startups mais maduras, como unicórnios e tudo mais. O Paulo vem de empresas maiores, sempre foi um executivo em empresas grandes, e o Dudu sempre foi empreendedor. A gente queria aproveitar muito, né, o background de cada um, o conhecimento de cada um para criar algo muito legal. Quando a gente começou a conversar, a gente ainda não tinha muito bem definido exatamente o que a gente queria criar. A gente sabia que a gente queria fazer algo que fosse impactar a vida das pessoas e a gente sabia que a gente queria criar algo que fosse realmente ser uma startup que fosse, né, durar muito tempo. A gente não queria fazer algo pequeno, a gente tem um sonho muito grande. Quando a gente começou a falar sobre o varejo alimentar, né, que era um problema que a gente sabia que a gente queria resolver, a gente sabe que tem muito problema na cadeia de varejo alimentar, a gente começou até pensando se a gente queria fazer algo muito mais relacionado a uma entrega de ultra fast, alguma coisa mais relacionada a uma entrega de on demand e tudo mais. A gente viu que esse não era o caminho que a gente queria seguir, não era onde a gente teria o impacto que a gente imaginava.
E quanto mais a gente foi estudando sobre o varejo alimentar e sobre as condições e tudo mais, a gente foi percebendo que tinham problemas muito específicos nessa cadeia que a gente poderia solucionar com tecnologia e criar uma experiência melhor para todas as pessoas. Duas informações muito importantes para a gente na validação da nossa tese era olhar para como era o hábito de consumo já das pessoas. 82% das famílias cozinham todos os dias. Então, assim, é um dado muito maior do que nos Estados Unidos, por exemplo, que é em torno de 37%. Então, a gente sabia que uma solução de receber esses itens em casa para os brasileiros era importante. Como funciona o processo de escolha dos alimentos? A gente sabe, né, que com os nossos produtores rurais, 30% dos alimentos seriam descartados ou rejeitados pelos mercados tradicionais. Desses 30%, 70% é perfeito para consumo. Eles são considerados fora do padrão, ou diferentes, como a gente chama, mas eles são perfeitos para consumo. A gente olha muito para sazonalidade. Então, a gente vê o que teve de disponibilidade do mercado, qual que é o item que está sazonal, o que os produtores rurais têm, e a gente decide os itens com base nas preferências e restrições alimentares dos nossos consumidores, e é assim que a nossa inteligência artificial aloca o que a gente deve ou não deve comprar. Então ela olha para o que está disponível no mercado, o que os nossos clientes mais querem e qual que é a quantidade de cada tipo de item que a gente deveria comprar. E daí com isso, por isso que a gente fala que a gente está usando tecnologia para resolver um problema de varejo e não somos uma empresa de varejo que usa tecnologia. Como funciona a nossa assinatura? A nossa assinatura, a gente tem um período de 4 dias entre você assinar e você receber a cesta. É o período que a gente chama de D-4. Como que funciona? O dia que você decide que você vai se tornar um assinante, a primeira janela disponível de entrega para você vai ser pelo menos 4 dias depois. Então isso significa que nesses 4 dias o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai conversar com todos os nossos produtores rurais e ver o que tem disponível no mercado. A gente vai efetuar as compras desses itens, eles vão ser colhidos, entregues pra gente e a gente vai montar a cesta nesse período de D-3, D-2, D-1. No D0 você recebe a sua cesta. O que o cliente escolhe quando ele faz a assinatura? A quantidade de itens que ele quer. Então, você falar pra gente, eu quero 6 porções de frutas, ou 7, ou 8, ou 5. Você escolhe a quantidade de porções de frutas, sem definir qual que é o item daquela fruta que você gostaria. Você escolhe, né, as porções de fruta, legume, verdura e tempero. Você pode agora adicionar alguns itens novos, que a gente chama de os itens adicionais, que temos ovos, cogumelos e leite vegetal. Você vai montar a sua cesta com base nisso, sem escolher que tipo de item que vai lá dentro, sem escolher qual que é, se vai brócolis ou se vai acelga, não é o cliente que vai determinar. Somos nós, através do nosso algoritmo. Aonde que eu vejo que está o nosso principal diferencial? Está, de fato, no uso da tecnologia. Eu sei que está muito em voga agora falar de inteligência artificial, mas a gente já estava construindo isso antes de ter esse boom recente. Mas para a gente, uma inteligência artificial generativa, que ele de fato cria o seu hábito de consumo, é um use case, uma forma de utilizar a inteligência artificial que eu acho que ninguém está fazendo. E isso diferencia muito a gente dos demais. A gente não quer ser visto como um mercadão, como um varejista, que você entra, escolhe, tem lá 10 mil SKUs, que você escolhe quais itens você quer colocar no seu carrinho e cada dia você compra, você tem que ficar voltando e mudando. Eu sempre falo que eu vou estar muito feliz se você nunca precisar pensar na sua cesta. Se ela chegar na sua casa perfeita, você não pensou em nada e você ganhou todo o tempo e toda a energia e banda mental que você gastaria para montar a sua cesta, você usou isso com alguma outra coisa que você gosta de fazer, que eu acho que ninguém gosta de ir no mercado, ficar em fila, ficar adicionando item em carrinho, aí dá problema no site, aí volta, zero, tem que começar de novo. Acho que ninguém gosta dessa experiência, então a gente de fato queria revolucionar essa experiência. E eu não vejo ninguém no mercado fazendo algo nem próximo do que a gente faz, nem fora do Brasil. Hoje, a gente oferece nossos serviços em 12 cidades no estado de São Paulo. A gente tem planos para expandir para várias outras cidades ao longo desse ano. Para fora do estado, acho que ainda não será esse ano. Mas, com certeza, a gente já está estudando todas as possibilidades de quais os próximos locais que a gente vai estar disponível. Como que funciona para um cliente contratar os nossos serviços? Basicamente, ele vai no nosso site ou baixa o nosso aplicativo.
e cria uma conta, começa o seu cadastro. Ele vai falar pra gente qual que é o CEP, né, ou qual que é a região que essa pessoa está, vai deixar o seu e-mail e vai começar o processo já, a gente vai disponibilizar para ele, olha, para o seu CEP são essas janelas de entrega disponível. A pessoa vai escolher qual que é a frequência que ela quer e daí vai partir para montar a sua cesta. Que daí significa escolher a quantidade de porções de cada tipo de item ou quais itens adicionais ela vai querer escolher. Após isso, a pessoa vai lá e fecha a sua assinatura com cartão de crédito, como seria uma assinatura de Netflix, por exemplo, e tá pronto. Então, assim, a gente sabe que em mais ou menos ali, a gente fala que em média leva 2,5 minutos para você iniciar seu cadastro e terminar seu cadastro, para você começar a receber semanalmente ou quinzenalmente os seus itens. Olha, qual foi a nossa maior dificuldade? A gente já passou por várias, normal, né? Eu vou citar algumas. No começo, bem no comecinho, a gente não tinha o profissionalismo que a gente tem hoje em dia, né? E que dá pra ver no nosso centro de distribuição. Então tinha muitas vezes que as cestas a gente estava montando e a gente olhou, tinha, sei lá, quantidade suficiente para montar, as primeiras 1.000 cestas. Só que quando a gente foi olhar a qualidade dos itens, tava algumas coisas aquém do nosso padrão de qualidade. A gente falou assim, não, isso aqui não tá bom para consumo. Então a gente só tem o suficiente para montar 800 cestas. As outras 200 tem que montar. Então é correria, a gente vai atrás de fornecedor, vai falar, às vezes a gente teve que ir buscar no fornecedor porque ele não conseguia entregar pra gente num tempo hábil. Então garantir a experiência positiva pro cliente no começo, por essa ainda falta de experiência, foi uma dificuldade. Eu acho que outra dificuldade é o verão. O verão, para todo mundo que trabalha com itens perecíveis, principalmente folhas, é sempre um caos. Tem pouca disponibilidade, né, pouca oferta, e o que tem, sempre tem a questão do calor, armazenar. Os itens são extremamente perecíveis, então eles chegam perfeitos pra gente e às vezes no dia seguinte já não estão mais perfeitos. Então, vamos lá, eles são itens extremamente frescos, orgânicos. Então, essa dificuldade de navegar o verão, acho que foi uma das maiores dificuldades que a gente teve desde a nossa criação. Acho que esses são dois bons exemplos aí. Olha, o futuro da Diferente vai passar por toda a América Latina. Eu realmente acredito que toda a América Latina, desde Brasil, Colômbia, México, Argentina, Chile, todo mundo vai ter a experiência de consumir como a gente faz hoje com a Diferente. Eu quero estar no Brasil inteiro, eu quero que a gente esteja impactando milhões de pessoas, milhares de produtores rurais positivamente e criando um negócio realmente sustentável em todo o sentido da palavra. Desde mais sustentável para o meio ambiente, mais sustentável para os produtores rurais e mais sustentável como modelo de negócio. Muito legal essa história, não é mesmo? A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar com Rica Mello, especialista em gestão de negócios e CEO do grupo BCBF. Não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com o programa Soluções Criativas. Hoje conhecemos a empresa de 4 empreendedores que criaram a Foodtech, uma empresa de assinatura de alimentos orgânicos que tem como um dos objetivos combater o desperdício e democratizar o acesso à alimentação saudável ao resgatar aí frutas, verduras, legumes e temperos que seriam jogados fora por serem considerados fora do padrão. Para isso, a empresa compra diretamente dos produtores e revende aos consumidores com preços até 40% mais baratos do que a concorrência, tanto de mercados tradicionais quanto os online. E vamos agora conversar com o especialista Rica Mello. Rica, seja muito bem-vinda ao Soluções Criativas. Obrigado, Camila. Rica, para a gente começar, assim como os 4 empreendedores da Foodtech Diferente, muitos têm apostado nesse mercado de startups, né? Como que você vê esse modelo de negócios hoje aqui no Brasil? Olha, é um modelo de negócios que nos últimos anos
tem crescido muito, né? Tem uma molecada, e às vezes não tão moleques também, tem um pessoal já mais maduro, que tem ideias fantásticas, né? Muito boas para ajudar alguns segmentos. Agora a gente está falando aqui do segmento de alimentação, né? E tem ideias muito bacanas, mas que às vezes precisam de um apoio, precisam de um pouco de investimento, precisam de pessoas que já estão no mercado, né? Players que já estão no mercado, para ajudar eles a crescerem ainda mais os seus negócios. E aí então é que entra essa ideia das startups, né? Quando algumas pessoas conseguem ter uma ideia realmente que cura uma dor no mercado, como a gente acabou de ver aqui na matéria, né? Só que precisa desse investimento, precisa de dinheiro, precisa conseguir crescer esse negócio, né, de uma maneira mais rápida para conseguir entregar mais valor para o mercado. E aí que entram então as ideias das startups, que tem investidores anjos que acabam investindo nelas, ou existem venture capitals que depois também colocam dinheiro, ou seja, tem todo um mecanismo para se ajudar essas empresas que ainda são incipientes, que são pequenas, mas que têm ótimas ideias, que têm inovações que realmente podem trazer aí um grande diferencial para o mercado. Sim, é um modelo de negócios que tem crescido cada vez mais, não é mesmo? E Rica, quais são as maiores dificuldades de se criar um modelo de negócios como esse? Olha, sempre que você pensa numa startup, né, você tem que realmente pensar em algo que seja muito escalável, né? Porque os investidores que entram, né, que trazem, que aportam dinheiro e que aportam conhecimento também para ajudar os empreendedores no começo da trajetória a se tornarem muito relevantes, como aconteceu lá com iFood, Livap, que são empresas muito importantes aí de food tech, né? Realmente você tem que mostrar que esse seu negócio pode ser muito escalável, pode ter uma receita de milhões, de bilhões de reais, né? E que pode realmente mudar a vida de milhares de pessoas. Então, quando você tem um modelo de negócio que se mostra escalável e essa escalabilidade não é que vem com muito custo agregado, e sim com tecnologia agregada, com sistema agregado, com marketplace agregado, né? Ou seja, a tecnologia ajudando você a escalar esse negócio que não tem mais custo quando você entrega para 100 clientes ou para 1.000 ou para 10.000 clientes, né? É o mesmo nível de custo, porque é o mesmo tipo de programação que você tem que fazer, os mesmos acordos que você tem que fazer. Quando você tem esse tipo de ativo na sua mão, né? Quando você tem um modelo de negócio que tem esse tipo de coisa, é muito mais fácil você captar dinheiro para você conseguir então se tornar aí uma food tech ou outros tipos de tech, conseguir esses investimentos e crescer bastante, tendo cada vez mais impacto na sociedade e também impacto para o seu próprio negócio. Sim, e no caso da Food Tech diferente, a startup é uma ferramenta que tem como um dos objetivos trazer comodidade e fácil acesso a alimentos orgânicos, além de ajudar a combater aí o desperdício, como você bem lembrou, né? A ideia de empresas como a startup diferente é tornar a experiência cada vez mais customizável para o consumidor final. Isso é importante? Olha, Camila, isso é cada vez mais importante. Desde que começou o advento do digital, né, nós consumidores, né, eu, você e todo mundo que está aqui nos ouvindo, nós somos consumidores de uma série de produtos. A gente quer muita conveniência, a gente quer respostas rápidas, a gente quer uma entrega rápida, a gente quer uma cobrança eficiente. A gente hoje exige isso. Antigamente, uma ou outra empresa tinha, hoje não. Se você quer realmente competir no mercado, se você quer ser levado a sério, se você quer crescer o seu negócio, você tem que entregar muita conveniência para os seus clientes e tem que entregar também muito valor para os seus fornecedores. Então, acho que o interessante aqui da startup diferente é que eles têm conseguido juntar essas pontas, entregar conveniência para o consumidor e entregar esse valor, como a gente estava falando aí, de produtos que cada vez mais têm uma atenção maior dos consumidores, né? Então, é interessante que eles conseguiram empacotar tudo isso, né? Trazendo benefício para todos os lados e ainda com um tipo de alimento que cada vez é mais buscado pelo consumidor, um consumidor que valoriza esse tipo de alimento. Sim, no caso da Food Tech diferente, ela encontrou o seu nicho ali, né, o seu público e oferece um serviço mais personalizado, ela encontrou ali o seu diferencial. Qual a dica que você dá, Rica, para os empreendedores que têm uma startup no ramo alimentício para que eles possam se destacar também no mercado? Olha, acho que o ponto principal é entender a dor do cliente, né? Então, o que a gente diz aqui quando a gente pensa em startups, que a coisa mais importante é conversar com o cliente. Às vezes eu converso com empreendedores de startups ou com empreendedores que têm outros tipos de empresa e eu pergunto quantos clientes você visitou no mês passado,
quantos clientes você visitou no ano passado? E muitas das vezes ficam lá atrás de uma cadeira no escritório, esperando que outras pessoas, às vezes, que participam, que trabalham com eles, que façam que tenham esse tipo de atitude. E isso não é legal e isso acaba não dando certo. O principal é conversar com os clientes. O principal é conversar com 5, com 10, com 20, com 50, com 100 clientes. É conversar com eles de uma maneira aberta e transparente, sem já dizer qual é a solução que você tem para ele. Não é você chegar, olha, eu tenho uma solução fantástica para você, olha só o que eu faço. Não. É você chegar nesse cliente e perguntar, oi, tudo bem? Quais são as suas dores? Quais são as suas maiores necessidades? Que tipo de serviço que ou produto que se eu te entregasse, você seria meu cliente na hora? Que tipo de serviço que você pagaria muito para mim, caso eu entregasse para você, porque resolve uma grande dor? Perguntas abertas, porque na pergunta aberta é que vão vir as respostas genuínas de cada um desses clientes. E quando a gente ouve esse tipo de coisa, muitas vezes a gente consegue reestabelecer os nossos negócios e perceber que a nossa solução, às vezes, falta uma coisa ou outra. Pode ser que a sua solução já seja perfeita, que ótimo, mas muitas vezes quando a gente conversa com clientes e com muitos clientes, não é conversar só com os amigos para perguntar se a sua ideia é boa. Todo amigo, todo familiar vai dizer que a sua ideia é ótima. Eu quero saber se tem alguém disposto a pagar por aquela sua ideia. Então é muito interessante a gente perguntar que ideias que esses possíveis clientes pagariam, né? Que tipo de dor que eles querem solucionar, e aí a gente entender então e fazer os produtos e serviços em base à dor desses clientes. Que ótimo se você já pensou em alguma coisa que está próximo daquelas dores que os clientes estão trazendo para você, porque aí é só fazer um pequeno ajuste. Se não tiver nada a ver, pode ser que você tenha que mudar muita coisa. O que a gente chama nesse mundo de startup de pivotar. É quando você tem que realmente sair de um caminho e ir para um caminho completamente diferente, porque agora você entendeu melhor a dor do seu cliente. E isso a gente só consegue fazer conversando com muita gente. Sim, com certeza, ótima dica essa que você deu. E Rica, a Food Tech Diferente, ela fornece, né, ela atua atendendo a população de São Paulo hoje. Mas a gente vê aí que esse modelo de negócio tem grande chance de expandir para o Brasil todo. É importante também estar ali pensando grande, já visando ampliar o negócio quando ele chega num certo patamar? Camila, perfeito. É só porque existe essa possibilidade de sair de uma cidade, de uma região metropolitana de São Paulo e fazer a mesma coisa em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, outras grandes regiões, que essa startup acaba tendo valor para o investidor. Se o investidor não conseguisse entender que é um modelo replicável e escalável, como a gente comentou antes, ele provavelmente nem teria investimento, nem seria categorizado como uma startup. Então isso é super importante, é primordial. Se você encontra uma solução que só funciona naquela pequena região e você não consegue replicar ela, fazer de uma maneira parecida, claro que pode não ser igualzinho, mas parecido em outras regiões, aí você nem é considerado uma startup. Então isso é muito importante, isso é primordial. Então essa ideia do crescimento, né, de você conseguir crescer para outros lugares fazendo algo muito similar, muito parecido, ou seja, usando tudo aquilo que você já usou de experiência, os erros que você já cometeu, os acertos que você tem feito, a maneira como você já se relaciona com os clientes, com os fornecedores, é fantástico. É isso que isso que possibilita que as startups se tornem grandes empresas lá na frente. Sim, e a Food Tech Diferente, né? Ela tem aí o seu diferencial, atende um público mais personalizado e ela também está, sem dúvida nenhuma, ativamente nas redes sociais. É importante para uma startup estar aí em todos os meios digitais? Olha, sem dúvida, não só para as startups, como também para as empresas tradicionais. Porque nós, né, os consumidores, os clientes, nós navegamos nas redes sociais o tempo todo. É onde nós estamos naturalmente. Então, muito mais fácil de nos encontrar onde nós já navegamos do que tentar nos forçar a ir para um novo canal, um canal diferente onde nós não nos encontramos. Então, como hoje em dia existem algumas redes sociais que são mais importantes, lá Facebook, Instagram, TikTok, Google, né, o YouTube e tal, como essas redes já são muito importantes, você tem que estar necessariamente nessas redes. É claro que às vezes para algumas empresas existem canais ou nichos específicos, né? Se você é alguém lá no ramo de arquitetura, você tem que estar no Pinterest, porque as pessoas gostam de ter ideias lá no Pinterest. Ou seja, existem, claro que algumas
coisas um pouco específicas ou diferentes, dependendo do ramo aonde você está. Mas sim, as redes sociais são muito importantes para você como canal, para você chegar até os seus clientes, até os seus fornecedores e para você mostrar também a sua cara. As pessoas querem e confiam muito mais nas empresas que estão nas redes sociais. Você vê ali a empresa, você vê que aquele negócio é um negócio sério, ou seja, eu posso me tornar cliente dessa empresa. Sim, isso que você falou é super importante. Traz credibilidade, né? Muito legal. Nós conversamos com Rica Mello, especialista em gestão de negócios e CEO do grupo BCBF. Rica, muito obrigada, viu, pelas dicas que você deu, por sua participação aqui no Soluções Criativas de hoje. Obrigada, querida. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O Soluções Criativas fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Até o próximo programa aqui no canal Empreender, onde você já sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Até a próxima!